Para mim é um gosto e agradeço o convite de vir aqui à celebração do dia de aniversário dos 29 anos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Uma universidade sustentável, segundo diz ali a legenda, uma eco-universidade, disse ou vai dizer daqui a uns segundos. Isso significa, seguramente, que é uma instituição que vive no seu ambiente, que procura viver no seu ambiente e, provavelmente, que procura construir o seu ambiente, que procura construir o seu ambiente à sua feição e à feição da sua visão do mundo. E é por este trabalho dos passados 29 anos e do próximo ano e dos próximos 29 anos que eu tenho muito gosto em estar aqui e em desejar muitas felicidades e deixar o desafio de que o trabalho que foi feito nos últimos 29 anos, que seja continuado, que seja prosseguido para atingirmos esse grande objetivo, que é o de construirmos também em Vila Real, também em Trás-os-Montes, também em Portugal, um ambiente onde possamos viver com prazer, com felicidade e onde possamos legar aos nossos filhos um ambiente onde vale a pena viver. É esse o nosso desafio, e é esse o desafio particularmente de uma instituição de ensino e de uma instituição de ensino superior. É de construir, de contribuir para a resposta às necessidades dos jovens e de toda a população que procura uma qualificação, que procura um progresso pessoal, e através disso, e através da investigação e da produção do conhecimento que é chamada a fazer, ser capaz de construir esse tal ambiente mais favorável para a vida desses jovens, para a vida de todos nós. Sabemos que é um desafio difícil, mas ouvimos aqui já a resposta à forma como a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro se tem conseguido reinventar para responder a esse desafio. E foi lembrado que as universidades devem a sua longevidade, os seus muitos séculos de vida na Europa e depois em todo o mundo, que o devem a essa capacidade de reinvenção. E é essa capacidade de reinvenção que em cada geração, e podemos dizer em cada ano, nos é lançada como desafio. Que nos é lançado e que eu tenho a obrigação de vos deixar aqui, também como desafio para mais um ano. A Universidade foi a exame e passou com distinção, foi aqui dito há bocadinho. Isso quer dizer que o reitor passou com distinção e a pauta foi assinada pelo Presidente do Conselho Geral. E eu queria assinar aqui a pauta de aprovação com distinção do Presidente do Conselho Geral e de todos os membros do Conselho Geral que suponho que estão aqui presentes hoje. O reitor é uma peça importante, é o líder, é a pessoa que tem de ir à frente e tem de saber puxar toda a sua comunidade. Mas o Presidente do Conselho Geral e todo o Conselho Geral são igualmente importantes porque são aqueles que têm de saber ajudar o reitor a construir essa liderança, a construir esse caminho. E do que ouvimos aqui hoje, quer o reitor, quer o Presidente do Conselho Geral, quer o Conselho Geral, têm sabido construir esse caminho e têm sabido construir um caminho de sucesso para a Universidade de Trás-os-Montes, para os seus professores, funcionários e principalmente para os seus estudantes, que são os destinatários últimos da instituição. A instituição existe, o ensino superior existe para servir a comunidade dos seus estudantes, para ser capaz de, a cada estudante individualmente, ser capaz de o ajudar a responder aos seus desafios próprios
a levá-lo aonde, a desenvolver todo o seu potencial, a levá-lo até onde a sua ambição o queira transportar. É esse o nosso papel como instituições de ensino superior, é esse o nosso papel todos os dias nas nossas salas de aula, é esse o vosso papel como funcionários, como professores, que, estou certo, estão a desenvolver com todo o esforço e que vai refletir-se no sucesso dos vossos estudantes. E foi aqui lembrado um exemplo que eu frequentemente dou, que é um exemplo, porventura, único em Portugal, o sucesso dos antigos alunos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e da Universidade, na área de enologia. É, porventura, o exemplo mais claro do sucesso de uma instituição de ensino superior na capacidade de transformar um setor da atividade, de criar uma nova visão desse setor da atividade, não só da região, como de todo o país e, ao que me dizem, já em muitos postos no estrangeiro. É esse o nosso papel, ser capazes de desenvolver conhecimento, de incorporar conhecimento, de transferir conhecimento através dos nossos estudantes e através dos nossos projetos de envolvimento com a sociedade para transformarmos essa sociedade, para tornarmos a sociedade mais feliz, mais desenvolvida, social, económica, culturalmente. Esse exemplo demonstra a potencialidade de uma instituição, mesmo de uma instituição do interior, e o interior não é de hoje, também era de há 20 anos, também era de há 30 anos, quando alguns acreditaram que era possível viver esse sonho, que era possível construir esse nicho de desenvolvimento. E não muitos acreditaram, mas alguns acreditaram. E é preciso reconstruir, é preciso reinventar esse potencial. É preciso sermos capazes de acreditar que novamente as instituições de ensino superior e particularmente a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro é capaz de encontrar, de construir, de alimentar, de realizar novos objetivos, de encontrar novos desafios e de lhes dar respostas afirmativas. Eu sei que o Sr. Reitor se tem esforçado muito nos últimos muitos meses já, por encontrar essa estratégia e que o fez em diálogo intenso com a comunidade académica, convosco, mas também com a região, com as empresas, com todos os agentes da região e do país, para conseguir construir convosco novos objetivos, novos pontos marcados no território à distância, para sermos capazes de chegar lá. E ao chegar lá, sermos capazes, e através desse caminho, sermos capazes de ter mais estudantes que vão sentir-se plenamente realizados no futuro e sermos capazes de construir e contribuir para a maior riqueza da nossa sociedade, na região e não só. Mas a região é importante. As instituições de ensino superior, como dizia há bocadinho a senhora Presidente da EUA, pretendem-se e entendem-se como globais, mas são quase sempre muito locais e têm a obrigação de dar resposta aos desafios locais. Uma instituição de dimensão média como é a UTAD tem ainda mais obrigação de responder perante os desafios, as necessidades da sua região. E para isso, trabalhar naturalmente com todas as instituições de ensino superior e não só portuguesa, de todo o mundo, para ser capaz de dar esse contributo. É essa capacidade, essa vontade, essa capacidade de resposta e esse estímulo que eu queria deixar ficar aqui e a garantia de que, do lado do Ministério da Educação e Ciência, do lado do Governo, que também há toda a vontade de acompanhar esse esforço. Nós vivemos numa época que eu não diria de crise, mas de transformação seguramente. As universidades portuguesas viveram também um período de alguma dificuldade que felizmente se refletiu mais
nas correções salariais do que na correção de efetivos, do que, de facto, na diminuição da atividade. Fomos capazes de atravessar estes últimos anos de tutela financeira, somos capazes de o atravessar no ensino superior sem diminuição significativa do número de efetivos, do rácio, se quiserem, docente-discente, que é a medida standard. Fomos capazes de o fazer, aliás, de maneira mais suave do que outros países com intervenções e com correções menos suaves. Também na investigação, fomos capazes de atravessar este período com uma correção mínima dos orçamentos, correção inferior à maioria dos países europeus, e temos hoje, e é para isso que eu queria chamar a atenção, uma promessa imensa a que as instituições e particularmente as universidades se têm preparado, creio que se têm preparado bem e querem ainda contribuir para assegurar o sucesso mais completo na utilização dos próximos quadro de financiamento do nosso desenvolvimento e particularmente da nossa investigação. Se, como foi lembrado há bocadinho, existem fundos europeus que é preciso estimular ainda mais os nossos investigadores a serem capazes de competir e de trazer, e, como é sabido, têm feito um excelente trabalho nos últimos poucos anos, têm aumentado muito o volume, o sucesso dos investigadores portugueses nos concursos na Comissão Europeia. É ainda necessário fazer mais para sermos capazes de ter uma maior participação nesses 80 mil milhões que os próximos 7 anos prometem, se formos algum bocadinho otimistas, prometem dar para a investigação no quadro europeu. Se no quadro nacional os fundos disponíveis em competição nacional se mantêm também, e tudo prevê que se possam manter, como aliás foi anunciado há poucos dias, o financiamento das unidades de investigação por esse canal aumenta em relação ao que tem sido a média dos últimos anos. Se somarmos a isso ainda os fundos que nos quadros regionais de desenvolvimento vão estar disponíveis, temos a certeza de que temos condições para poder trabalhar, que temos condições para poder, particularmente no quadro do ensino superior, das universidades e dos institutos politécnicos, temos meios para poder trabalhar. Assim saibamos utilizar bem esses financiamentos, utilizá-los para ser capazes de dar melhor formação, dar melhor educação aos nossos jovens, prepará-los melhor para um mundo de incerteza, que seguramente é o deles e o nosso, ser capazes de utilizar esses fundos para produzir um desenvolvimento cultural, social e económico mais sustentado, que contribua mais para o equilíbrio do país e particularmente para a fixação de população e de população qualificada, de população ativa e de população jovem em todo o território, mas especialmente no interior. É isso que seguramente a comunidade universitária de Trás-os-Montes e Alto Douro está a preparar. É isso também que, em pequenos contributos, como foi aqui lembrado há bocadinho, se procurou fazer do lado do Ministério da Educação e Ciência. O programa mais superior foi um sucesso. O programa mais superior vai ser ajustado às necessidades e à experiência adquirida no primeiro ano, para poder dar um pequeno contributo, pequeno seguramente, mas um contributo, e porventura o primeiro que é dado na área da educação, de diferenciação positiva do interior, das regiões com menor pressão demográfica, no sentido de aí fixar estudantes enquanto estudantes e de aí fixar jovens enquanto jovens qualificados. E o efeito, espera-se, não será só
o efeito do pequeno contributo financeiro, do pequeno incentivo financeiro para essa fixação. Acredito que mais importante, é o lembrar aos jovens de outras regiões que têm também uma oportunidade de frequentarem o ensino superior, de viverem o seu período de educação superior numa cidade do interior, onde, porventura, podem encontrar um ambiente académico, uma vida igualmente ou mais agradável, mais feliz e seguramente um ensino superior de igual qualidade. É esta a mensagem que o programa Mais Superior pretende transmitir e é esta mensagem que vamos transmitir de uma forma muito forte agora neste segundo ano de programa que vamos lançar muito em breve. Foi também aqui abordado hoje o problema do abandono escolar e eu queria deixar uma palavra sobre isso. O abandono no ensino superior português não é superior à média da OCDE. O abandono do ensino superior português é menor do que o abandono de muitos dos países nossos vizinhos. É menor do que em Espanha, do que em França, mesmo do que nos países germânicos, na Itália, por razões estruturais da sua organização do ensino superior. Os números que recentemente fizeram caixa de jornais e que alimentam alguns discursos, são os números que resultam do primeiro esforço de transparência da parte do Governo, e no caso da Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência, que pela primeira vez fez um estudo sério de seguimento dos estudantes no percurso do estudante desde o ensino secundário até, neste momento, aos primeiros 2 anos do ensino superior. E aí foi, de facto, detectado que havia um número de estudantes, alguns milhares de estudantes, que desapareciam do sistema. E desaparecer do sistema quer dizer que não foi possível cruzar a identidade do estudante de um ano para o ano seguinte. Para os professores, para os reitores aqui presentes, de um RAIDS para os RAIDS seguintes, que são um inquérito lançado. Porquê é que isso não aconteceu? Pode ir desde erros de identificação, que também ocorrem, até estudantes que se inscreveram e que decidiram ir estudar noutras instituições não de ensino superior ou no estrangeiro, que também sabemos que acontece com uma dimensão de alguns milhares, como também estrangeiros vêm para Portugal. E também sabemos que há estudantes que abandonam o ensino superior, que mudam de percurso. E tem de ser o nosso esforço para reduzir esse abandono quando seja um abandono em esforço, em stress, se quiserem. Teremos naturalmente de respeitar a decisão do estudante, se é uma decisão positiva de seguir outro percurso. Esse abandono do ensino superior, isto é, essa mudança de percurso, temos de ter consciência que é hoje, em termos históricos, isto é, acompanhando ao longo dos últimos anos, dos últimos decénios, é seguramente a mais baixa da nossa história. Isto é, Portugal, como muitos países da Europa, tem uma tradição de enorme abandono no ensino superior. Um abandono que resultava muito da fortíssima seleção que era feita nos primeiros anos do ensino superior. Isso hoje é bastante diferente. O que não quer dizer que seja ainda bom. Isto é, temos ainda de trabalhar, e é um desafio que fica também para a comunidade académica da Universidade de Trás-os-Montes, para os funcionários, para os professores, de trabalhar no sentido de ser capazes de melhorar o sucesso, porque o insucesso ou o risco de insucesso há vários estudos que o mostram, é o maior fator que induz o abandono. Haverá no princípio de maio um seminário que resulta de um desafio, de uma vontade das instituições de ensino superior, de presidentes de institutos politécnicos e de reitores, que, ao ser lançado uma área, ao ser-lhes perguntado qual era uma área de intervenção que gostavam de ver, uma das áreas mencionadas foi a área de estudar
e remediar o abandono, que o mesmo é dizer do sucesso visto do outro lado. Vai-se fazer um seminário de, essencialmente, troca de boas práticas nessa área, e sabemos que muitos professores, que muitas instituições têm estratégias, em alguns casos, muito fortes, muito coerentes, de trabalho com os estudantes desde a primeira inscrição, para fazer uma detecção precoce de dificuldades e fazendo detecção precoce para poderem ter técnicas, ter meios de remediação, de apoio ao estudante, para que ele não se sinta em ameaça de insucesso e, por isso, não abandone. Há também a possibilidade de haver abandono por razões de outro tipo, por razões económicas. E, nessa área, não há nenhum estudo que mostre qual a dimensão. Mas sabemos que há estudantes, que há famílias em dificuldade e, por isso, gostávamos de reforçar o apoio. Neste momento, vai fazer-se, a pedido dos seus estudantes, um grupo de trabalho, que foi ontem nomeado, para fazer uma pequena revisão, um pequeno acerto do regulamento de bolsas de estudo. Eu digo um pequeno acerto porque ele tem vindo a ser afinado nos últimos anos. O sistema de bolsas de estudo, e muito se deve aos serviços da ação social das várias universidades e institutos politécnicos, e também à Direção-Geral que coordena, do Ensino Superior que coordena o trabalho. Este serviço de bolsas de estudo funciona muito bem, está muito bem afinado, tem um tempo de resposta notavelmente pequeno e que vem a diminuir, mas seguramente que é possível identificar, e foi isso que os estudantes propuseram, identificando algumas áreas onde a equidade poderia ser melhorada. E é esse o desafio que fica à Comissão, ao Grupo de Trabalho, que nas próximas semanas, essencialmente mês e meio, irá propor as alterações que julgo convenientes para serem estudadas e para poderem entrar em vigor já para o próximo ano. O programa Retomar foi também lançado o ano passado e seguramente este ano terá uma exploração muito mais intensa, justamente para recuperar, para permitir que alguns estudantes que tenham abandonado e que estejam desempregados possam regressar ao ensino superior. Esperemos que sejam poucos. Não sabemos qual é o número de pessoas, número de jovens, número de estudantes ou de ex-estudantes que estão nessa situação. O desafio que fica é que as próprias instituições vão procurar identificar os seus antigos alunos que terão abandonado, eventualmente por esta razão, para lhes propor um regresso à instituição. O programa está desenhado de modo a estimular a instituição de ensino superior, a universidade ou o Instituto Politécnico, a fazer um esforço adicional com esse estudante. Um estudante que abandonou, ainda que por razões económicas, tem quase certeza maior dificuldade em reintegrar-se. Maior dificuldade não só social, mas maior dificuldade escolar, académica. Maior dificuldade de recuperar com os desafios das disciplinas que lhe serão propostas. E por isso, para esses estudantes, fica também o desafio à instituição para que desenhe um processo de acompanhamento que permita a esse estudante regressar para o sucesso. É esse o nosso esforço, é esse o desafio da comunidade e também da comunidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, para que possamos ser todos responsáveis por um melhor ensino superior. Numa altura em que o ensino superior atravessa uma fase de adaptação a um quadro de renovada expansão. Nós temos hoje, já foi aqui lembrado, o desafio de chegar a 2020 com 40% de diplomados na faixa etária 30 a 34 anos. E esse objetivo será provavelmente atingido. Temos hoje já 40% dos nossos jovens de 20 anos matriculados em instituições de ensino superior. Mas
esse não pode ser o nosso objetivo final. E temos de nos organizar, de organizar o sistema de ensino superior, a oferta de ensino superior, para que possamos dar o passo seguinte. E um dos passos que foi já proposto é o de abrir um caminho dirigido para os estudantes que considerem a vontade, que considerem a sua intenção de um ingresso mais rápido na vida ativa. E é isso que foi feito, propondo aos institutos politécnicos que desenhassem os novos cursos para técnicos superiores profissionais. O número de cursos neste momento que estão dependentes de registro, o número de cursos que foram desenhados, que foram criados pelas instituições de ensino superior politécnicas, já ultrapassa os 500. Temos, portanto, vamos ter no outono uma oferta muito grande de cursos dirigidos a este novo público no ensino superior. Um novo público que, os cursos estão desenhados para isso, pretende, ao fim de ano e meio, mais meio ano de estágio, estar já preparado para inserção direta na vida ativa. Por experiência de outros países, serão cursos com uma altíssima taxa de empregabilidade, taxa essa, ou expectativa essa, que resulta do estágio e do alinhamento de todo o curso com o estágio e do estágio obrigatório no fim. E em cada região, cada instituição desenhou o seu curso adaptado às necessidades, porque teve de encontrar estágio para esses estudantes. Esse será seguramente o desafio e será uma peça importante na resposta de crescimento da participação no ensino superior, que, se hoje é de 40%, seguramente no próximo decénio se aproximará ou ultrapassará os 50%. É este desafio que eu queria lançar e deixar aqui hoje, o desafio de que, com o trabalho do reitor do Conselho Geral, possamos ter um 30º ano da Universidade de Trás-os-Montes, um 30º ano de sucesso, um 30º ano de construção de futuro para os estudantes, e agora é a vez dos estudantes utilizarem a tecnologia, não é? Um sucesso da Universidade de Trás-os-Montes também na capacidade de contribuir de uma forma mais ativa para o desenvolvimento da região, de ser capaz de trabalhar mais próximo de todos os agentes da região, onde naturalmente os senhores Presidentes da Câmara têm uma função e vão ter uma função muito importante, como responsáveis diretos pela sua comunidade municipal e responsáveis diretos, e hoje, muito pela responsabilidade de criarem emprego nessa comunidade municipal. É esse o contributo que a Universidade de Trás-os-Montes vai dar neste seu 30º aniversário, neste seu 30º ano de vida, que eu desejo de felicidade, de trabalho intenso e de sucesso no fim. Muito obrigado.